canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta aí de notícia e informação, eu super te recomendo o aplicativo da OneFootball. Ele é extraordinário. Além de ele ser 100% gratuito, você tem os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro assim que as partidas acabam. Você pode ver de graça os jogos do Campeonato Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Vamos falar da rodada. A rodada 25. Rodada 25 é uma rodada decisiva e até meio bizarro, cara. É só confronto direto pensando nas equipes de cima. Não tô olhando muito para baixo, não. Hoje, por exemplo, a rodada abre, né? Nós temos Londrina e Bahia às 8h30 da noite, um jogo que muito nos interessa. O Bahia hoje é o vice-líder, um ponto a mais que o Vasco, e o Londrina é o quinto colocado, com 34 pontos e a 8 pontos do Vasco da Gama. É o primeiro confronto direto. Outro confronto direto é Tombense e Sport. Eles vão jogar na quinta-feira, depois do jogo do Vasco. O Vasco joga quinta-feira às 8. A partida marca o confronto entre o sexto colocado Sport, que tem 34 pontos, mesma pontuação do Londrina, contra o oitavo colocado a Tombense, que tem 33 pontos. Tudo jogos que nos interessam. E também, para fechar a rodada, nós vamos ter no domingo Grêmio e Cruzeiro. Lembrando que a rodada inicia hoje, o Vasco joga na quinta, mas a rodada só termina no domingo com Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio, em caso de vitória contra o Cruzeiro, encurta a distância hoje, que é de 10 pontos para 7 pontos. E caso o Cruzeiro vença ali, ele abre a distância de 10 para 13. O Vasco vencendo o seu jogo, mantém a distância ali em 11 pontos. Eu acho, na minha opinião, que o Cruzeiro vai ser campeão da Série B. E outro confronto direto, Sampaio Corrêa e CRB, equipes que ainda tentam aproximar do G4 ali. O CRB é o nono com 32 pontos, tem 2 pontos a menos só do que o Londrina e o Sport, que são quinto e sexto. E o Sampaio Corrêa é o sétimo, com 1 ponto a menos do que Londrina e Sport. Até dependendo dos resultados, o próprio Sampaio Corrêa ou a equipe do CRB podem dormir na quinta colocação. Então olha como tem aí muitos times se enfrentando. E o legal é que o Vasco não faz jogo de 6 pontos. O Vasco vai pegar o CSA, que está ali na bica da zona de rebaixamento. Ou seja, o Vasco tem a possibilidade de pegar um time, em tese, na teoria, mais frágil, enquanto todo mundo vai tirar ponto um do outro. É certeza absoluta do Vasco vencer o seu jogo, dele aumentar a gordura dele aí para o quinto colocado, porque tem confronto direto na rodada, beleza? Então vai ser muito importante essa vitória e dá até para o Vasco voltar a pegar a segunda colocação. Lembrando que no outro jogo o Vasco pega o Bahia fora de casa. Então a rodada tá muito interessante. Vamos falar agora de terceiro uniforme. O Vasco vai estar lançando o seu uniforme, segundo apurou os companheiros do Papo na Colina, inclusive no jogo contra o Bahia, dia 28 de agosto. E eles apuraram aí de que esse uniforme vai ser alusivo a Portugal. Será que vai ser um uniforme aí, grená com verde? Não sei, vamos aguardar aí. Eu vou ler para vocês a matéria que está bem interessante. Vamos lá. Como informado pelo Papo na Colina em primeira mão, o Vasco vai lançar um novo uniforme em homenagem a raízes portuguesas. O Papo na Colina apurou, através do jornalista Juan de Lima, que o terceiro uniforme será lançado no jogo contra o Bahia, dia 28 de agosto, às 16 horas, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão da Globo. Inclusive, essa partida pode marcar o lançamento do terceiro uniforme e também pode ser o primeiro jogo do Vasco, já como SAF. Beleza?
O Vasco, inclusive, já começou a publicar nas redes sociais alguns detalhes que estarão na camisa do clube. O departamento de marketing está apostando pesado no terceiro uniforme. Vou deixar passando para vocês aí o brasão que o Vasco publicou ontem nas suas redes sociais e deve, inclusive, estar na nova camisa, beleza? Em 2013, quando o Cruz Maltino era patrocinado pela Pênalti, o terceiro uniforme foi uma homenagem ao navegador Vasco da Gama, que originou o nome do clube. Destaque para o escudo, que faz referência à seleção portuguesa. O brasão utilizado nos navios de Vasco da Gama e uma carta escrita para o navegador ao rei de Portugal em 1498. O atual uniforme preto também possui um detalhe que representa a União Brasil-Portugal. A faixa diagonal nas costas representando a ligação das raízes históricas dos Gigantes da Colina. O Vasco já produziu alguns uniformes para celebrar a exaltar suas raízes portuguesas, como por exemplo as camisas de goleiro de 2009, produzida pela marca da Champions, e as produzidas pela Umbro em 2014. Além disso, no ano passado o Gigantes da Colina lançou no mês de Portugal uma camisa à sua marca própria VG, seguindo a mesma ideia. Beleza? Então é isso, vamos ter um novo uniforme aí, o terceiro uniforme sendo lançado no dia 28 de agosto e vamos aguardar aí como é que vai ser essa referência. Vai ser nas cores da bandeira. A camisa de 2013 foi uma camisa que marcou, inclusive eu fui para São Januário com meu primo no jogo do CRB, do 4-0, e ele estava falando dessa camisa, aquela camisa creme com a golinha polo, e a camisa era um mapa, ela é na cor creme e era um mapa. Inclusive o Vasco foi rebaixado naquela temporada. A camisa realmente era muito bonita. Você quase não vê ninguém usando ela na rua, é muito raro. Quando eu vejo assim, eu fico, caraca, camisa da hora, eu podia ter comprado essa camisa aí na época. Beleza? Bom, vamos falar agora de Andrei Santos. O Andrei Santos, em pouco tempo, tem 22 jogos no profissional e já alcançou marcas aí interessantes no que tange aí a gols. Ele, inclusive, já igualou alguns atacantes revelados pelo Vasco e está próximo de outros jogadores. Da safra dos últimos jogadores grande badalado aí pelo Vasco, por exemplo, o volante Souza, que foi revelado em 2008 e foi embora em 2010, fez 61 jogos e tinha marcado 2 gols. O Alan, por exemplo, que foi revelado em 2009 e foi vendido para o Udinese em 2012, ele fez 100 jogos com a camisa do Vasco, nem eu sabia que o Alan tinha jogado tanto jogo assim, para mim tinha sido menos, e ele marcou 5 gols. O Andrei já igualou ele, por exemplo. O Thales Magno, atacante. O Thales Magno, em 69 jogos, tinha 5 gols marcados. Felipe Coutinho, 43 jogos e 5 gols marcados também. Douglas Luiz, volante, 39 jogos e 5 gols marcados. Andrei Santos, 24 jogos e 5 gols marcados. Os números do Andrei chamam muito a atenção, principalmente se tratando de um segundo volante. Para finalizar a lista das últimas grandes revelações do Vasco, o atacante Paulinho deixou o Vasco com 35 jogos e 7 gols marcados. Pode ser que aconteça, o Andrei está a 11 jogos de igualar o Paulinho, mesmo sendo volante, que ele iguale a marca do Paulinho ou até ultrapasse o nosso atacante. É muito gol se tratando de um volante. Não só os gols, né? As participações e as partidas muito boas que o Andrei vem fazendo. Porém, falando de Andrei, a negociação da renovação dele está emperrada. Eu vou trazer para vocês detalhes importantes revelados pelo companheiro Jorge Nicola, do canal do Nicola. Quem quiser assistir o vídeo na íntegra depois, super recomendo o canal do Jorge Nicola. Ele dá muitas notícias aí de mercado da bola. Confere aí. Para falar agora sobre Andrei Santos e a renovação de contrato com o Vasco da Gama, andei lendo vários portais afirmando que uma reunião nessa semana deve garantir avanços nas tratativas para a extensão do vínculo que se encerra em agosto de 2023. A partir de fevereiro do próximo ano, o Andrei, só 18 anos de idade, a maior revelação de São Januário nos últimos tempos, já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser para deixar o Vasco de graça em agosto. Quero contar uma informação exclusiva para vocês. Já havia dito algumas semanas atrás que enquanto não houvesse uma mudança no comando do Vasco, com a SAF da 777 assumindo o clube, não haveria nem tratativa. Pois bem, já rolou uma primeira reunião entre o Paulo Brax, que é o novo diretor executivo de futebol da 777, com os representantes do atleta. E não sei ao certo o que pegou, mas não vai haver a extensão do vínculo por enquanto. A frase que eu ouvi é a seguinte: o Andrei não vai renovar por agora. Não posso dar mais detalhes sobre quem me contou essa frase, mas posso te assegurar que há um entrave importante. Os representantes do Andrei não estão satisfeitos com as cláusulas e condições impostas pelo Vasco e pela 777 para a extensão desse contrato. Não é a primeira vez
que o Vasco irrita, incomoda, chateia aqueles que representam um atleta. E aí vai uma consideração minha. Estamos falando de um atleta com enorme potencial, jogador para ser de seleção brasileira, para atuar em grande clube do futebol europeu, já foi pretendido desde o início do ano pelo Barcelona, que já fez 2 ofertas diferentes, ambas recusadas. Não dá para fazer economia com esse tipo de jogador. O Vasco precisa pensar grande, com a ajuda da 777, dar um salário alto para esse atleta, aceitar condições de negociação para não perder um jogador desse tamanho. Atleta que ganha só R$7.000 por mês, até por isso a multa rescisória para clubes brasileiros é de míseros R$14 milhões. Para a sorte do Vasco, nenhum clube daqui quis se indispor com um gigante como o Cruz Maltino, senão já teria feito esse depósito de R$14 milhões e no dia seguinte já teria um atleta que vale muito, mas muito mais do que isso. Só para arrematar, vale a lembrança de que nessa temporada, no time principal, um profissional, já são 22 partidas e 5 gols marcados, 2 deles na vitória contra o Tombense, super importante em recente rodada. Bom, galera, é isso. E aí, será que o negócio vai embolar, cara? Complicado, e Deus me livre, cara. O Vasco não pode perder o Andrei Santos de forma alguma. Enfim, o negócio tá se arrastando. Primeiro não tinha confiança na atual gestão, de conseguir honrar um contrato que fosse assinado. Chega a SAF, agora o negócio, né? A gente viu aí que o Alexander renovou, o Yuri Lara e o Thiago Rodrigues devem ser procurados para renovar, mas o Andrei, o negócio continua emperrado. Enfim, vamos aguardar. Então logo eu tenho novas informações, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, e te bolaço. Tamo junto, família, a qualquer momento, em volta mais, tamo junto, valeu, fui!